Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão André Luiz, com o tema Reencarnação, a maior prova da justiça de Deus. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Os que estão aqui na nossa casa, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Zoom, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a todos. E esse tema, eu acho é um tema que todo mundo conhece, né? Todo espírita sabe o que significa reencarnação. E nós vamos falar de um lado que não é um castigo, mas é uma prova de justiça. O que é reencarnação? A palavra reencarnação significa. No dicionário, ela está como reencarnar é tornar a encarnar-se ou o espírito assumir a forma material. Mas Allan Kardec, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma coisa, um sentido mais profundo. Quando ele fala que reencarnar é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, para aquele corpo, para aquela alma, para aquele espírito, que nada tem de comum com o antigo. Quem assistiu quem leu a obra Nosso Lar e quem assistiu o filme Nosso Lar, vai ver que lá no plano espiritual, né, André Luiz faz uma apresentação muito bonita. Fica aí quando os caras chegam aí, levam só bala aí. Aí ele mostra como é que funciona a colônia Nosso Lar. E ele mostra também como é que funcionam os ministérios. São 6 ministérios que tem na colônia Nosso Lar. É o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, o da Elevação e da Unidade da União Divina. O departamento, é a palavra que eu gosto mais de usar, da reencarnação, fica anexo ao Ministério do Auxílio. Então, todo o processo reencarnatório desses espíritos que estão na colônia Nosso Lar, começa todo lá o processo de reencarnação deles. Lá no Ministério do Auxílio, no Departamento de Reencarnação. Tem um departamento certinho para isso. Na obra Missionários da Luz, André Luiz destaca mais sobre esse departamento e como é que funciona. E se a gente tiver tempo hoje, a gente vai dar uma pincelada nele. Então, voltando aqui, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, né? A reencarnação. A reencarnação é um dos pilares, é um dos fundamentos da doutrina espírita, porque ela forma o seu elemento fundamental, sem o qual nós teríamos dificuldade de entender a lógica da justiça de Deus. Quais são esses pilares? Quais são esses fundamentos? O primeiro, que todo espírita sabe, que é a existência de Deus. O segundo é a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, a existência e a sobrevivência do espírito. O espírito é imortal. O terceiro é a reencarnação, que é o nosso tema de hoje. O quarto, a comunicabilidade entre os dois mundos, a comunidade dos espíritos com os espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. E a quinta parte é a pluralidade dos mundos habitados. Lembra que eu falei da imortalidade da alma, dos espíritos? Se nós somos espíritos imortais, por que temos que encarnar? Não parece um desvio de rota? Para que encarnar? Porque ficar todo mundo lá em cima, tranquilo, né? Mas não. A questão 115 que nós vamos abordar aqui explica direitinho o que acontece quando Deus nos criou. E é justamente isso que Allan Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos benfeitores espirituais: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta dos benfeitores espirituais: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Percebam que ele não pergunta reencarnação.
Ele pergunta da encarnação. Vejamos que essa resposta utiliza um verbo um tanto coercitivo, né? Um tanto forte. É o verbo impor. E vejamos que Deus, ele nos impõe a encarnação, ele não nos sugere, ele nos impõe. E por que a imposição? Porque é necessário para o nosso melhoramento, para a minha aprendizagem, para a minha evolução. Aí nós já começamos a ver a justiça de Deus entrando em cena. Aí a encarnação toma, aí nesse sentido, a encarnação toma uma outra afeição, não mais de obrigação punitiva, justiça de novo, mas sim de necessidade evolutiva. É nesse critério de evolução que nós vamos quitando nossos débitos, nós vamos devolvendo, desenvolvendo nossos créditos. Por isso, da necessidade de nós estarmos encarnados. E reparem quando ele fala também, para uns é expiação, para outros é missão. Mas, sempre tem um mas. Mas, porém, todavia, portanto, é sempre... Quando fala em mas, você fala assim, peraí, aí a coisa estava tão boa, agora você fala, ó, o seu trabalho está muito bonito, mas aí você fica preocupado. Mudou o rumo da conversa. Mudou o rumo da conversa. Quando aparece mais, significa que somente o contato com a matéria, somente o contato com a matéria é que permite que nós possamos exercitar aquele conhecimento adquirido através das outras encarnações. Deixa eu tomar uma água. Até aí, nós estamos vendo que a reencarnação toma um sentido como sendo uma lei de amor. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Por quê? Vamos relembrar todos os atributos, aqueles que nós conhecemos da divindade, de Deus. A base da nossa compreensão. É. Porque os atributos não são só ele. É verdade. Realmente. Bem falado. Nós sabemos que ele é único, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imaterial e soberanamente justo, amoroso, bondoso e misericordioso. Então, a justiça vem antes do amor. É. Uma justiça amorosa. Aí, vamos lembrar da questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta? Suportando uma nova existência. Aí está, mais uma vez, a justiça de Deus, dando-nos a oportunidade de nós retornarmos. E o que nos mostra, então, que reencarnar é para que eu dê sequência, principalmente, a esse processo de aprimoramento. Diversas vezes, voltando, indo, reparando. E na questão 171, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, em que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta dos benfeitores espirituais, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Profundidade dessa resposta, né? Repare que essa resposta ela se coaduna, né, com o que o Cristo disse a respeito do Pai. Sendo um Pai misericordioso, amoroso e soberanamente justo. E a resposta e a questão continua ainda, ela é meio extensa, essa questão 71. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de segui-la com as provas da vida corpórea. Na sua justiça, permite-lhes realizar em nova existência aquilo que não conseguiu fazer ou acabar numa primeira prova.
Perceberam como que ele é bondoso e justo? Temos uma encarnação todinha. Não conseguimos cumprir o nosso programa reencarnatório. Desencarnamos, ficamos um pouco no plano espiritual, aí somos chamados a encarnar de novo. Vai lá, como pai, misericórdia, justo, bondoso, amoroso que ele é, vai lá. Te dou mais uma oportunidade. Esquenta a cabeça, não. Quantas encarnações você precisar para resolver esses problemas? Como nós somos espíritos mortais, imagina quantas encarnações nós já tivemos. Será que foram todas bonitinhas? Será que no tempo daquelas guerras nós não estávamos ali também, não? Com certeza. Porque não são outros espíritos, são os mesmos espíritos. Aqueles que estavam lá 1000 anos atrás, eles estão aqui hoje de novo. Com certeza, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós erramos muito. E o Pai nos dá a oportunidade de nós repararmos esses erros. Então, a reencarnação toma um sentido, uma feição de justiça, mas uma justiça amorosa. E ele continua ainda na questão 171. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Ela nos oferece a oportunidade de resgatarmos os nossos erros. Ela nos dá a oportunidade de reparar o mal que nós fizemos. Porque quando eu faço mal ao outro, eu faço mal a mim mesmo. Então eu vou para o plano espiritual, se cometi muitos erros, uma região não muito feliz, e lá eu vou ficar remoendo, porque a consciência não deixa que eu esqueça de todo o mal que eu fiz. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, que podemos fazer tudo, né? Ele nos dá a consciência também, que é para contrabalancear quando a gente quer sair fora do caminho. Eu falei da questão 115, né? Por isso que é importante a questão 115, quando Allan Kardec pergunta dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta dos benfeitores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ignorante no sentido de ignorar a lei. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Olha só, ele já sabe que nós vamos chegar à perfeição. Uns mais rápidos, outros mais demorados, mas todos seremos espíritos felizes. Todos seremos anjos. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Por isso que nós temos que ter a oportunidade de reparar os nossos erros. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Estamos aqui nesse planeta, tentando, aos trancos e barrancos, arrumar, desfazer os erros que nós fizemos. Percebemos aí, mais uma vez, a justiça de Deus. E para ajudar mais um pouco, Allan Kardec, com esse fundamento da reencarnação, faz uma seguinte colocação. Lá no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 134, ele fala que o fundamento da reencarnação é uma lei de causa e efeito. Por quê? Porque se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dessa. Porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade da alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação.
Expiação, a gente acha que é um nome feio, forte, né? Mas não. Se você for lá fazer a exegese dela, você vai que extrair. Pia, pureza. Ação de extrair pureza. Não fica tão forte assim, fica mais bonito desse jeito, né? Quando a gente consegue perceber o significado profundo dela. Então, percebemos que Allan Kardec confirma que a reencarnação é uma questão de justiça. E Kardec nos traz também uma forma para explicar como se dá esse refazimento nos processos encarnatórios, que vamos ver lá no livro Céu e Inferno, lá no item 7, lá no capítulo 7, no item 16. Ele pergunta assim: quais são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências? Arrependimento, expiação e reparação. Quando nos preparamos para reencarnar e sanar uma falta. Desencarnamos, cometemos alguns erros, cometemos alguns equívocos, né? Infelizmente, vamos para uma região não muito feliz, ficamos um tempinho sofrendo lá, aí bate aquele arrependimento. Aí você sai de lá, é acolhido pelos espíritos benfeitores, vai passar por um processo de encarnação, ou seja, um processo de expiação para reparar o mal que você fez. Nisso consiste toda a justiça de Deus, a oportunidade de reparar o mal que eu fiz. É por isso que Allan Kardec também pergunta aos espíritos benfeitores, lá na questão 167, voltando um pouco. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, a resposta dos benfeitores. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o quê? Onde estaria a justiça? Conseguiram captar? Como é que a gente faz? Como é que funciona? Qual que é o objetivo da reencarnação? Expiação. Mas você fala só expiação. Realmente, porque a Terra é um planeta de prova e expiação. A maioria que está aqui ou está espiando uma prova, alguma coisa, né? Uma aprovação. O planeta é expiação e prova. Então, o nome já está aí. Se você inverter, muda todo o sentido. Expiação e prova. Poucos estão aqui em missão. Se não tivesse, sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, não haveria uma explicação sensata. Até para explicar a existência de Deus. Um outro ponto de vista que é bom a gente entender é que a reencarnação também é um processo educativo de justiça. Porque ela não é um castigo. A reencarnação nunca é um castigo. Se sofremos, é porque não soubemos usar o nosso livre-arbítrio. Não é uma punição para o espírito, mas um meio de progresso. Lá no livro Os Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre a reencarnação do Segismundo. 13. O capítulo 13? Vai falar sobre a reencarnação do Segismundo. Por que esse exemplo? Porque o Segismundo está tendo oportunidade de retornar para reparar uma falta. Porque na encarnação passada, junto com Adelino e com a Raquel, os 3 juntos, fala assim, uma encarnação pretérita, né? Houve um crime. Os 2 gostavam da Raquel. Só que ela preteriu o Adelino. E o Segismundo não gostou de ser trocado, ele assassinou covardemente o Adelino. Com isso, a Raquel foi obrigada a se prostituir e morreu numa situação muito penosa, de muita dor e sofrimento. E no plano espiritual, os 3 se reencontram. O Segismundo também ficou muito tempo encarnado, né? Adivinha qual a situação deles? Muito ódio, muita mágoa. Só que o Adelino e a Raquel
conseguiram sair mais rápido dessa situação no plano espiritual. E eles reencarnaram. E agora, a situação é que o Segismundo está sendo preparado para ser filho dos dois. Aí a justiça. Ele ficou 100 anos sendo preparado para reencontrar. Aí, diversas reuniões, né, no desdobramento do sono, o Adelino e a Raquel eram levados até o Segismundo. O Adelino, quando via o Segismundo, ele se arrepiava, ele queria correr, sair. Porque tem muitas oportunidades que os benfeitores aproveitam o momento do sono para nos auxiliar. E isso aí, principalmente os pais que vão receber os filhos, é que a gente não lembra, né, muita coisa do sono. Mas a gente vai sempre de encontro a eles para ver se a gente aceita, né? Porque a maioria são espíritos que nós tivemos alguma afeição ou são desafetos, né? Mas eles sempre estão junto com a gente ali naquela mesma estrutura física chamada de lar. E o Segismundo está sendo preparado para reencarnar. E se vocês olharem no livro Missionário da Luz, vão ver como é que vai ser o processo reencarnatório dele. O Adelino e a Raquel, depois de muitas reuniões no plano espiritual, aceitam recebê-lo como filho. Ele já vai largar, ele já vai parar, ele vai já sair daquela sintonia da paixão que ele tinha pela Raquel, pela paixão de filho e mãe, pelo amor. Agora é amor. Antes ele tinha paixão. Porque quem ama não mata, né? Ele não pode alegar que ele matou por amor, o Adelino. Uma facada nas costas. E o processo reencarnatório dele, o projeto reencarnatório dele, que é o corpo que ele vai receber, no local que ele deu a facada no Adelino vai estar maculado. Ele vai sofrer alguma coisa dessa parte traseira aqui. Alguma doença. Não deu tempo de descobrir, porque o livro quando foi escrito, ele já estava em processo reencarnatório. Então, com certeza ele deve estar aqui ainda, né? Mas essa parte ficou danificada. Onde ele assassinou o Adelino, ficou marcado. Aí está a justiça de Deus, mais uma vez, dando a oportunidade dele. Porque vão ter que praticar o perdão, o amor, a paciência, tudo dentro do lar. E trocar aquela paixão que ele tinha pela Raquel, pelo amor de mãe e filha. O amor, como diz o apóstolo Pedro, cobre uma multidão de pecados. E a justiça divina, segundo o Espiritismo, porque nos diz que é pois nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até o que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. É interessante porque aqui ele está dizendo o passado e o presente para ajudar o quê? No futuro. Então, nós temos a oportunidade, mais uma vez, da bondade divina, da divindade de aproveitarmos. Você falou dos mundos, né? A Terra ainda, ela está... Se você for uma escala de 1 a 5, o primeiro é o mais atrasado, é o mundo primitivo. A Terra está em segundo lugar. O quinto é o melhor. É diferente aqui, a linha de chegada. Os primeiros são os mais atrasados, são os mundos primitivos. Como descreve o Espírito Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e fala: há muitas moradas na casa de meu pai. Ele fala dos mundos primitivos, expiações e prova. O que nós estamos passando hoje, a transição planetária nossa, nós estamos já quase com um pezinho na regeneração. São os mundos regeneradores. Depois tem os ditosos felizes, celestes, divinos, onde já não tem o mal. Mas a Terra ainda tem o mal e o bem, mas o mal ainda prevalece sobre o bem. Tem uma passagem interessante num vídeo que eu vi do Haroldo, em que ele usa também essa parte da encarnação como sendo uma bênção. A justiça de Deus como sendo uma bênção da reencarnação. Porque o Chico Xavier sempre falou assim, né? Eu já entendi que a reencarnação é uma prova de justiça, quando ele falou:
o Chico dizia, já que estamos encarnados, vamos ficar aqui o máximo possível. É tão difícil encarnar. Não acha que é fácil encarnar, não, viu? Porque diz que a contagem lá é 5-1, né? Ou 7, alguns falam. Tanta coisa tem que conjugar. Não basta estar no plano espiritual para você reencarnar. No livro Ação e Reação, tem uma conversa do Silas com o André Luiz, que o Silas fala para o André Luiz, confidencia para o André Luiz, que faz 20 anos que ele está no plano espiritual, esperando a oportunidade para reencarnar. Você sabe por quê? Porque a alma que ele precisa resgatar, os débitos com ela, ele ainda não a encontrou. Ele não sabe onde ela está. Aí o André Luiz pergunta, mas os benfeitores espirituais não sabem onde ela está? E o Cília responde, eles sabem, mas André, os benfeitores não podem resolver os nossos problemas por nós. Dizem eles que faz parte da minha colheita experimentar a dificuldade e encontrar o meu adversário. Já estava tudo programado. Tudo estava pronto para ele reencarnar, mas ele não achava o espírito que ele cometeu um crime. Ele fala assim, que todo mundo esperando uma criatura, ele já sabe qual foi o caso, e sabe qual foi o caso quando ele estava encarnado? Pai rico, advogado cheio de posses, o Silas se formou, não quis trabalhar, não quis continuar trabalhando. Quer dizer, ele achou que não precisava trabalhar, o pai tinha dinheiro, por que eu vou trabalhar? Se formou, mas não precisava trabalhar. Ele resolveu, então, ser solteirão. Ele fala desse jeito. Mas o problema dele, ele explica para o André Luiz, que era com posse. Ele estava de olho, já começou a ficar preocupado com as posses do pai. Porque ele era muito apegado à matéria, quando ele esteve aqui, na última encarnação dele. Quando a mãe dele desencarnou, ele logo começou a ficar preocupado com a herança. O pai ficou até preocupado com isso. E ele ficou aguardando o pai desencarnar para ele dar tudo. Acontece que o pai, com 65 anos, resolveu casar de novo. Uma mulher de 32 anos. E agora ele fica assustado com a perspectiva de ter que dividir a herança com a nova esposa do pai. O que ele fez? Assassinou a moça envenenada. Ok. A mãe estava disposta a reencarnar para ajudá-lo. O pai já tinha aceitado. E a madrasta? Não achava ela. 20 anos não encontrava ela. E ele contava isso para o André Luiz e ele chorava. Tudo o que ele fala assim, tudo que eu quero é encontrá-la, nascer logo e reparar esse erro, porque eu preciso subir. Subir é reencarnar, reparar o erro, voltar ao plano espiritual um pouquinho melhor. É isso que acontece a evolução natural do espírito. Aí o André Luiz fala assim, imagina o Silas, um espírito que tinha décadas de serviço prestado nas regiões infernais, um espírito nobre, mas que não conseguia subir, porque tinha esse vínculo que precisa levar. Ele não conseguia, ele não podia reencarnar ainda. O pai e a mãe já tinham aceitado retornar para ajudá-lo. Ele já estava preparado. E cadê a madrasta? Porque ele fala assim, porque quando eu firo alguém, eu firo a mim mesmo. Quando eu faço mal para alguém, eu faço mal para mim. Essa é uma experiência que ele está passando. E o sentido dela é como se fosse uma bênção. Porque ele vai ter a oportunidade de reencarnar, vai ter a oportunidade de reparar o erro. Não importa, como a gente fala, eu não sei como é que o outro vai estar. O importante é eu. O importante é eu amar. Não sei se ele vai me amar.
É que nem aquele o Máscara de Ferro fala para o Divaldo, né? Depois que o Divaldo acolhe aquela criancinha, que foi a mãe dele, né? Do Máscara de Ferro. Ele falou, olha, perdoar, ele fala assim, são 300 anos de ódio. Perdoar eu posso até perdoá-lo, mas amar já é difícil. Eu acho que acontece aqui. O Silas está preparado para pedir perdão. Agora não sabemos como é que está a situação daquela madrasta. Ela deve ter desencarnado com muito ódio, muita mágoa dele. 32 anos. E uma situação materialmente seria cômoda. Aí vem o Silas e tira a vida da criatura. Por isso que a gente tem que agradecer aos nossos desafetos. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. É uma bênção de eu poder reparar o que eu fiz, né? E aí está a justiça de Deus em forma de bênção. E tem uma frase do Chico Xavier que ela é muito interessante, né? Ele fala assim, ó, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Ninguém cai de paraquedas lá em casa. Está tudo certinho. O plano espiritual funciona maravilhosamente bem. Lá não tem jeitinho. Ô, Tia, você sabia que na Bíblia já teve, não a palavra reencarnação, né? Mas um sinônimo, né? Reencarnação. Aí lá no concílio encontrou-se Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, no ano 553, o imperador Justiniano resolveu convocar o Papa, que na época era o Papa Virgílio, porque como o Império Romano tinha muita influência sobre a Igreja, né? Estava muito atrelado, ele convocou o Papa para nesse concílio de Constantinopla, no ano de 553, porque a esposa dele, a imperatriz Teodora, não estava contente com a palavra reencarnação. Não nesse sentido, não nessa palavra assim, no sinônimo. Porque reencarnação, nós sabemos que é um termo criado por Allan Kardec. Ciência nova, termos novos. Mas existe, no grego tinha o sinônimo, que eu não consigo falar, no hebraico também tinha, são palavras... Ela tirou a reencarnação para colocar a ressurreição. Porque a dona Teodora, antes de casar com o imperador, ela tinha uma vida pregressa. Se é que me entende. E quando ela casou, ela queria pagar o passado dela. E ela mandou matar mais de 500 mulheres, por causa disso. Com medo que elas ficassem fofocando da vida dela, falando que ela tinha sido no passado, a meretriz, né? Uma dama de companhia. E ela mandou, achando que com isso, tirando a palavra reencarnação da Bíblia, ela teria... O medo dela é isso aí. Como é que eu vou reencarnar depois? Com esse passado terrível que eu tenho aí? Só título de curiosidade, né? Foram tirados 17 capítulos da Bíblia, né? Não sei. Sério? Mas foi por causa disso? Uhum. Não, tira isso. Porque lá falava muito sobre gnose, a palavra gnose, muita coisa. Dava muito poder, amor. Dava muito poder, o homem direto com Deus. Dava muito entendimento. Eu não entendo. Para a verdade, eu nunca li a Bíblia, né? Então, eu nunca estudei ela também. Mas tem muita gente entendida. Aquele nosso companheiro Severino, o Severino Celestino, ele é muito bom professor. Ele é até professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gosto muito dele porque ele é didático. Ele explica direitinho isso aí. Ele já leu, ele é formado em hebraico, em aramaico, grego. Ele fala que a melhor tradução da Bíblia é o grego, né? Ele é professor na USP, né? Não, na Rio Grande do Norte. Haroldo Dias também. O Haroldo gosta muito de estudar. É outro estudioso também. Mas tem aquela passagem muito interessante no Novo Testamento, e Allan Kardec trouxe ele para o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o encontro de Jesus com Nicodemo. E que tão magnificamente o apóstolo João, trouxe para nós
no capítulo 3, no versículo 1 ao 6. É a conversa que Jesus tem com Nicodemo, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como fazer o Nicodemos entender isso? Mesmo ele sendo doutor da lei. Aí Jesus já estava nos dando uma explicação de como funciona a reencarnação. Não tem como ele voltar de novo no mesmo corpo. Ele tem que desencarnar e fazer todo aquele processo. Eu estou olhando para o Voltinha aqui, eu lembrei uma história também onde o processo da reencarnação como justiça trabalha como uma soma de experiências. Eu não estou lembrado qual é a obra de Humberto de Campos, em que ele fala do rapaz e a cerca. Não sei se você lembra dessa daí. Sim, na verdade é um conto. Eu procurei, eu tenho todos os livros do Humberto de Campos, eu não achei livro nenhum deles. O Haroldo contou isso aí, ele falou, eu não sei como é que termina a história. É verdade. Mas foi no livro dele, eu não achei. Eu não sei também qual que é do Humberto de Campos, mas eu achei muito interessante. Aí o rapaz reencarnou numa família muito abastada, tinha uma fazenda e tinha a fazenda do vizinho. Ele cresceu, criança, jovem, adolescente, adulto, resolveu mexer na cerca que divide as duas fazendas. Achou que não estava correto. Empurrou a cerca um pouquinho adentro da propriedade do outro. O que aconteceu? Briga, discussão, tiro, morte. O rapaz morreu. Aí depois de arrepender, espiar e reparar, ficar um tempinho no plano espiritual, tem a oportunidade de retornar. Aí o benfeitor explica para ele: você não pulou a cerca, você arredou a cerca. Você vai então reencarnar naquela família que você lesou. Tá bom. Quando a gente está desesperado para reencarnar, a gente aceita qualquer coisa. Eu já vi esse depoimento aí, viu? Porque é muita dor e sofrimento. Aí o que acontece? Reencarnou naquela família em que ele tinha invadido o terreno com a cerca. Aí, jovem, nasceu lá, criança, jovem, adolescente, adulto, resolveu mexer na cerca. Achou que a cerca não estava certa. O pai dele falou assim: não mexe com isso, meu filho. Isso já deu confusão, já deu briga, já deu morte. Não, pai, tem que voltar para o lugar certo. Foi lá. Briga, confusão, tiro, morte. Vai o rapaz de novo. O plano espiritual. Mais um pouquinho. Aí, depois do tempo, aquele tempo lá, fazendo aquele estágio no umbral, é resgatado. O benfeitor espiritual fala para ele: agora você vai ter que retornar na sua família de origem. Sim, senhor. Aí vem, reencarna, jovem, adulto, adolescente. Aí engraçado que os obsessores sabem de tudo isso, né? Eles ficam vigiando a gente, né? Aí começa a jogar aquelas farpinhas. Olha, tem que mexer naquela cerca. Tem que mexer naquela cerca. O rapaz falou: não vou mexer com isso, não. Ele já tinha que mexer com isso. Mas o irmão dele mais jovem, como ele não foi conseguir o assédio, não conseguiu convencê-lo, foram para cima do irmão mais jovem. Aí o irmão mais jovem falou: olha, nós temos que mexer naquela cerca. O rapaz falou: negativo. Você não passa nem 100 metros daquela cerca. O que é isso? É soma de experiência. Na dor e no sofrimento. O rapaz perdeu 300 anos fazendo isso. Eu dito, 300 anos. Aí o que aconteceu? Soma de experiência. Na dor e no sofrimento. Ele não quer mais saber, porque ele já está consciente. 3 reencarnações foi suficiente para ele já tomar
tem uma ideia que aquela não pode mexer naquela cerca mais. E assim são as cercas que aparecem na nossa vida, né? Eu não sei se vocês estão invadindo a área um do outro, não. Então não, né? Ele já invadiu. Para quem não está vendo, eu estou indicando o dito, tá? Ele mudou assim uns 3 metros, 1.000 quilômetros, 1.000 metros. Isso é o que ele viu. Cuidado, hein? Isso é o que ele viu. Não mexe na cerca, hein? Não mexe na cerca. Usando mais uma frase do Chico, eu acho interessante também, quando ele fala assim, ó, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é o nosso compromisso. Essa é a lógica da justiça de Deus. E uma figura que eu achei interessante, eu não consegui descobrir o autor, ele fala assim, ó, reencarnação, já fui escravo, já fui senhor, já fui soldado, já fui civil, já fui mendigo, já fui doutor, já fui mulher, já fui homem. E o professor, o que sou? Então o professor pergunta, o que sou hoje então? Uma poeira do universo, um grão de areia no deserto. Sou pequeno na imensidão, muito imperfeito ontem, hoje provavelmente amanhã. Colho os frutos do passado. Hoje plantarei a caridade para amanhã colher a evolução. Fica aí o recado para aqueles que estão aqui tendo a oportunidade de reencarnar, uns com mais dor e sofrimento que os outros, mas nada é por acaso. Tudo foi colocado no nosso processo reencarnatório. No atacado, né? No varejo tem umas coisinhas que a gente consegue desviar, mas no atacado daquele. Não vai ganhar na Mega Sena, não adianta. Vai ganhar. Mas o bonito de tudo isso, André, pode ganhar um bingo da quermesse. O bonito de tudo isso é que quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente apresenta aquilo lá para Deus. Deus olha bem para nós, assim, fala bem de Deus. Tira os 30%, 40% aí. Ele sabe que a gente não dá conta. Vai tira, porque eu sei que ele vai arrumar muito problema durante a jornada dele, ele não vai suportar. Ele tira um pouquinho, deixa menos. Deixa menos. Vocês ouviram eles comentarem aqui? Por isso, por hoje é só. Muito obrigado pela generosidade da presença de vocês aqui, uma segunda-feira à noite. Estamos lotados aqui, viu, Milúcio? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos em 13 aqui, tá? Aqui online estamos em 13 também, André. Então, somando dá 26. Empatamos, então. Eles estão discutindo a cerca ainda aqui, tá? Tá ok. Se você quiser, pode fazer a prece final aí para a gente finalizar. Então, tá bom. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Fechar os olhos. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos elevar o pensamento ao alto. Vamos rogar mais uma vez ao doce meio Jesus, no sentido do nosso retorno aos nossos lares, para que possamos sairmos daqui um pouquinho melhor quando chegamos. Agradecer aos benfeitores espirituais que estiveram presentes nessa noite, nos amparando, nos iluminando, fazendo com que a gente possa, em cima desse tema escolhido hoje, atender à necessidade dos nossos irmãos. Porque o Espiritismo, ele consola esclarecendo, né? E esclarece consolando. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, possa nos amparar mais um pouco. Nesse momento, o planeta está passando por esse momento. Que dizem os benfeitores espirituais que faz parte da transição planetária para um mundo de regeneração. Nós possamos suportar com muita resignação, muita força e saúde, todos os percalços da estrada. Muita paz a todos. Muito obrigado. Vamos